Hey guys, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, para quem não sabe, tem muitos angolanos que têm o sonho de ir para o Brasil, né? De viver ali no Brasil. Por isso que eu estou a gravar o vídeo aqui com essa camisa do Brasil, né? Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos reagir a um vídeo de uma brasileira que falou 10 vantagens de ser brasileiro, né? Quais são as vantagens de ser brasileiro, na verdade. Então, pessoal, você que está a assistir este vídeo, se você for brasileiro, deixa ali nos comentários uma das vantagens que você acha que é muito bom ali de ser brasileiro, né? E também, se for possível, deixa ali algumas desvantagens de ser brasileiro. Então, é isso que nós vamos reagir hoje, né? As 10 vantagens de ser brasileiro. Talvez, se vocês pedirem, eu faço também um vídeo a falar de 10 vantagens de ser angolano. Não sei se vai chegar. Então, pessoal, é isso. Se você não me conhece, eu sou o Simão da Graça, sou angolano e é disso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você não é inscrito, aproveita já aí, deixar o seu like, subscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então vamos começar o vídeo aí em 3, 2, 1, bora! Oi, gente! Primeiro eu queria explicar para vocês de onde surgiu essa ideia, né, de fazer esse vídeo. Alguns de vocês já sabem e talvez outros não saibam que eu já moro fora do Brasil há uns 8 anos e esses assuntos culturais e existenciais sempre me vêm à cabeça e eu sempre me faço essa pergunta, né? Se eu pudesse escolher em qual país nascer, onde eu escolheria, né? Que país eu escolheria? E a maioria das vezes que eu Se todo mundo pudesse escolher, meu Deus, não sei qual seria a população que estaria no seu verdadeiro país, né? Eu estaria essas horas, talvez, Estados Unidos, Brasil, Portugal, ou seja, qualquer país, desde que não seja um país da África, né? penso sobre esse assunto, eu escolho o Brasil. Talvez uma vez ou outra eu já tenha pensado que eu queria ter nascido na Espanha, porque eu amo a Espanha, mas eu acho que a maioria das vezes eu penso que eu teria escolhido o Brasil. Eu acho que eu nasci no lugar certo. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê de eu escolher o Brasil e um pouquinho então das vantagens de ser brasileiro. Brasileira. Pessoal, o vídeo original estará ali na descrição, depois vocês podem aí dar uma olhada, vou deixar ele na Bom, a descrição. primeira vantagem de ser brasileiro é a nossa língua, né? Poder falar o português. A gente é uma ilha, né, na América Latina, na América do Sul, quase todo mundo, né, ao redor nosso Ao fala redor. espanhol e a gente fala português. E o português é uma língua linda, gente. E eu só comecei a me dar conta de como o português é lindo quando um professor meu de francês, e olha que ele era professor de francês, o francês sempre é considerado a língua mais linda, a mais romântica, e ele me falou, eu não entendo como que as pessoas acham que o francês é a língua mais linda, porque na minha opinião, o português é a língua mais linda. Pessoal, eu acho que isso depende muito. Quando você fala a própria língua, parece que você não tem muito interesse, né? Assim, falar de língua portuguesa no geral, eu acho que o português do Brasil é o mais bonito, né? Mas falar de todas as línguas, eu acho que o português não é uma das línguas mais bonitas, sei lá. Eu, por exemplo, acho que o inglês, depois o francês, talvez em quarto ou terceiro vem a língua portuguesa, mas falar de todas as línguas eu não acho o português bonito, mas falar da língua portuguesa, tipo, do melhor sotaque, eu acho que o Brasil leva melhor, né? E depois que ele me falou isso, eu comecei a prestar mais atenção na nossa língua e reparar o tanto que a nossa língua é linda, o tanto que soa bem, né? Eu queria ter um ouvido de um estrangeiro para escutar a nossa língua com o É, ouvido de uma pessoa que não fala, mas é muito é bom difícil assim, fazer isso. né? Muita gente fala que quando a gente tá falando, parece que a gente tá cantando, né? Pela sonoridade da língua que a gente, né, fala. Sim, principalmente, isso é mais para o português brasileiro, né? Já o português de Portugal, tanto também quanto o nosso, né? Português de Angola e Moçambique é bem diferente, mas o brasileiro parece que tem aí um ritmo, né? Português brasileiro. Assim, meio cantando. Então, é uma língua muito linda e eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa língua. Na verdade é, né? A música, quanto à música brasileira. A segunda vantagem de ser brasileira é poder estar em contato com essa música maravilhosa nossa e entender as letras, né? Eu acho a bossa nova, principalmente, um tipo de música, assim, Bossa maravilhoso. Nova, Bossa Nova.
Se vocês prestarem atenção, em muitos filmes, né, eles usam a bossa nova em ambientes assim de coquetéis, festas elegantes, ambientes finos, porque a bossa nova é considerada uma música elegante, uma música bem elaborada. Eu, na verdade, não sei o que é bossa nova. Provavelmente já ouvi essa música, só não sei esse estilo. É a primeira vez que eu ouço falar disso, né? Bossa nova. Não sei que estilo de música é essa. Não sei se já ouvi, não sei o nome. Então, assim, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muita sorte de ter acesso a músicas tão boas e tanta diversidade, né? No Brasil a gente tem forró, a gente tem sertanejo, a gente tem Certo. rock, MPB. Eu mesmo ouço muita música brasileira, né? As músicas que eu mais ouço são em inglês, né? Mas quando for português, ouço mais músicas brasileiras do que angolanas, né? Então, se eu não tiver a ouvir uma música inglesa, provavelmente esteja a ouvir uma música brasileira. Bossa nova, samba, é muita diversidade musical e as músicas são muito, muito, muito lindas. Então, essa é outra vantagem de ser brasileiro. Vistos. Uau, os vistos. Uma outra vantagem de ser brasileiro é não precisar de visto para vários países. Eu acho que essa é a principal vantagem que ela vai falar aqui. Essa vantagem do visto, meu Deus, isso é bem difícil para nós aqui em Angola, né? Às vezes a gente pensa imediatamente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um dos países mais visitados pelos brasileiros e é um dos países que ainda exige visto, né, para os brasileiros. Mas se a gente for parar para pensar mais amplamente, existem um pouco mais de 200 países no mundo e desses 200 países a gente pode entrar em mais ou menos 143 países. Uau, pessoal, isso é demais, né? É demais. Depois vou comentar aí acerca de Angola, né? Quantos países nós devemos entrar. Sem visto, a gente tem entrada livre, entre aspas, para muitos países. Isso não é que todo mundo tem esse privilégio, sabe? Tem muitos países, principalmente países muçulmanos ou países, né, que tenham algum problema mais político e econômico, principalmente com os Estados Unidos. As pessoas desses países precisam de visto para ir a vários países. Então, fica muito difícil para essas pessoas, sabe, pela burocracia e pela dificuldade mesmo de obtenção de visto. Então, é muito bom ser brasileiro nesse aspecto, porque a gente pode viajar para vários lugares. Isso que ela falou é uma vantagem muito boa, né? De se ser brasileiro. Quantos países Angola não precisa visto. Para vocês terem uma noção, angolano precisa de visto para ir para o Brasil, para Portugal, Estados Unidos, entre outros, né? A maior parte dos países que Angola não precisa visto são países da África, e são países que, bem, não é de uma forma pejorativa, né? Mas a maior parte dos países estão pior que nós. E Angola, conforme ela disse, né, os países que têm pouco acesso a entrar livre em outros países são países assim que têm problemas políticos, de pobreza e tudo mais. Por exemplo, um brasileiro pode entrar em Angola sem visto, mas em nenhum momento um angolano pode entrar, ou seja, pode ir para o Brasil sem visto, né? E eu vejo também que o brasileiro pode ir para Portugal sem visto, só não sei se o português também entra no Brasil sem visto, mas o brasileiro parece que em alguns países da Europa ele pode viajar sem visto. Já nós em Angola não, ou seja, não tem nenhum país da Europa que nós viajamos sem visto, né? Nós, se quiser viajar sem visto, ir para Moçambique, para a África do Sul, esses países da África, né? Botsuana, Congo. Então, são esses países que nós podemos viajar sem visto. Agora, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, entre outros países da Europa, nós absolutamente precisamos do visto. Além do visto, tem toda aquela burocracia, né? Então, é uma vantagem muito boa e nesse aspecto eu também acho que gostaria de ser brasileiro. Sem ter que enfrentar essa burocracia toda de visto. Imagem no exterior. Outra vantagem é que o Brasil, eu acho que é um dos países especialistas em exportar simpatia e alegria, né? A nossa imagem fora do Brasil é Aí muito concordo, boa, né? Quando você está no exterior e você fala que você é brasileira, as pessoas imediatamente sorriem e já te falam: eu quero muito ir para o Brasil, meu sonho é conhecer o Brasil, eu amo os brasileiros, e começa a falar sobre futebol, sobre
tudo que eles música, conhecem né? sobre o Brasil. Então, eu acho que nesse aspecto é muito bom ser brasileiro, porque abre conexões com as pessoas, porque as pessoas geralmente têm uma imagem muito boa do Brasil. E isso não acontece, claro, com outras pessoas. Os americanos, por exemplo, tem muita gente que tem, né, um pé atrás com os americanos. Então, para eles, em certos países, eles vão, né, não ter uma reação tão boa das pessoas, ou outros países que entram muito em conflito, né, em guerras. Mas como a gente tem essa imagem de ser pessoas muito simpáticas e pacíficas, pra gente é muito mais fácil falar que a gente é brasileiro e ser bem recebido ao redor do mundo. Realmente, né? O clima do Brasil, eu não sei bem como é que é o clima do Brasil, né? Se é tão quente ou tão frio. Ou seja, mas pelo que eu vi, tá mais quente do que frio, né? Outra vantagem é o clima, né, gente? A maioria das pessoas, se você for olhar globalmente, passam por climas muito frios, muito calor. É muita variação climática, né, em muitos países. E no Brasil, tudo bem que no sul faz bastante frio e no norte faz bastante calor, Aqui mas também. Aqui em em Angola geral, também é né, na assim, maioria né? do Brasil, eu acho que o nosso clima é muito bom. A gente tem um clima, né, relativamente de calor o ano inteiro. Então é como se a gente tivesse um verão o ano inteiro, né? E vocês não sabem como que Por isso é as que as pessoas que praias no Brasil têm ficado mesmo muito cheias, né? Eu filmei um vídeo em que eu mostrei a praia aqui e muitos amigos brasileiros foram falando, oh, mas a praia está vazia, não sei lá o quê, porque era um tempo que estava fazendo um pouquinho de frio. E o que eu vejo aí também nos vídeos que eu assisto bastante, as praias ficam bem cheias aí no Brasil. Talvez deve ser isso, né? Tá constantemente quente o clima. que sofrem com nevascas, né, e climas muito, muito extremos, como que elas ficam felizes quando chega a primavera e quando chega o verão, que fica, né, mais calor e mais agradável. Então a gente tem esse privilégio de ter um clima muito bom no Brasil e poder praticamente estar no verão o ano inteiro. A gente muitas vezes não dá tanto valor quando a gente está no Brasil, mas quando a gente vai para outros países que têm climas muito variados, a gente começa a dar valor Ao para Brasil, esse né? clima tão agradável que a gente tem no Brasil. A espontaneidade. O brasileiro é um Uma povo outra vantagem espontâneo. é a Deixa aí nos comentários. espontaneidade dos brasileiros. Os brasileiros são muito espontâneos, né? São muito out there, são pessoas que dão muito de si. Você pode ligar para um amigo nesse momento e falar: "Vamos tomar uma cerveja aqui no bar aqui do lado", e a pessoa vai falar: "Vamos". Tipo, é bem informal, bem espontâneo. E em Certo. outros países, inclusive nos Estados Unidos, tudo tem que ser muito planejadinho, sabe? Parece Se que as você quer pessoas lá sair estão com sempre trabalhando, né? Tipo, estão sempre a trabalhar. E essa coisa de sair com os amigos e tal, é bem difícil. Então precisa mesmo planejar, né? uma pessoa, se você quer marcar alguma Já aí no Brasil eu vejo que é bem igual aqui, né? A maneira calorosa como lidam as pessoas parece que é bem semelhante aqui em Angola. Aqui em Angola também temos muito isso, né? Eu se ligar agora para um amigo, ué, vem ainda, vem aqui na minha casa, vamos ficar. Ele vai, vem, né? Vamos ficar assim a conversar e tal. Mas pelo que eu vi, tipo nos Estados Unidos e alguns países da Europa não é bem assim, né? coisa, tem que marcar com uma semana de antecedência ou um mês. É muito planejado e parece que tá todo mundo ocupado o tempo inteiro, então não tem muito essa espontaneidade, que eu acho que é uma coisa positiva É que os claro que é brasileiros têm. positiva. Flexibilidade, jogo de cintura. Jogo de Outra cintura, que vantagem é que isso? tem a ver com a espontaneidade, mas é um pouco diferente, é a flexibilidade. O povo brasileiro é um povo de flexibilidade, né? Tipo, faz uma coisa, se não dá certo, parte para outra Ah, e sim. vai tentando, né? E tem Até essa dá certo. maleabilidade de se adaptar a situações. Um exemplo é uma vez que eu saí com um grupo enorme de brasileiros aqui nos Estados Unidos e com meu marido, né, que é argentino. E a gente ia num bar, aí não tava bom, ia para outro, não tava bom, ia para outro, ia migrando até se encontrar, até encontrar o que você gosta, né? E meu marido falou: gente, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, pra ele não era normal essa coisa da gente ir e Sim, ficar migrando de bar em bar. E eu certo? acho que isso demonstra um pouco da nossa flexibilidade, né? Não tá bom, muda, entendeu? Ele não, ele queria ficar no lugar, não interessa se não tava bom, pelo Uhum. menos estava num só Para lugar. evitar se movimentar Então, muito, assim, né? essa flexibilidade do brasileiro eu acho, é uma vantagem.
Uma outra família. vantagem de ser brasileiro é a questão da família. Primeiro que quando você fala de família, tem certos países que quando você fala família, eles estão se referindo a pai, mãe e irmão, né? Só a família bem, né, direta mesmo. E no Brasil, quando a gente fala em família, a gente tá falando de pai, mãe, É irmão, igual primo, nós. tio, primo de terceiro grau, É igual nós, né? sogro, sogra, todo mundo é família, né? A parte importante disso é que eu acho que no Brasil a gente tem um apoio familiar mais. As famílias aqui na África também são muito grandes devido a isso, né? Primeiro é que os chefes de família, no caso o pai e a mãe, normalmente já têm muitos filhos. Além desses filhos, imagine, eu tenho cerca de 10 filhos, né? O meu irmão também tem 10. Então, eu tenho, além dos meus 10 filhos, eu tenho mais 10 sobrinhos. E não é só com esse meu irmão tenho 10 sobrinhos, com aquele tenho outro, por exemplo, eu mesmo tenho uma família muito grande, né? Se for para contar pai, mãe, irmãos nós somos muitos, né? E contar os filhos de meus irmãos são muitos, então a família aqui em Angola é muito grande. Acho que isso é a África toda, né? Mais forte, sabe? A família se ajuda mais, são mais unidos. Uhum. Não só no Brasil, né, como na maioria dos países latinos, e Itália, Espanha e Portugal também, tem essa Ok. questão de poder contar com a família e ter um apoio maior. E não é assim em todos os países. Em vários países é cada um por si, a gente é Deus para família, todos. mas cada um por si, você se vira. E no Brasil eu acho que a gente tem mais esse apoio familiar. Sim, eu concordo acerca desse apoio familiar, né? Aqui também funciona desse jeito. Por exemplo, se eu quiser casar, muita gente na família vai contribuir, né? Tanto com apoio moral, apoio financeiro e tudo mais. Então aqui apoiamos muito desse jeito, né? Se alguém, por exemplo, quiser casar, se eu quiser casar, eh, vai vir muita gente para me apoiar, né? Fazendo contribuição, disponibilizar carros para atividade e tudo mais. Então, aqui também apoiamos-nos muito assim, desse jeito, né? A estrutura familiar é mais robusta, é mais presente, então eu acho que isso também é uma vantagem dos brasileiros. Oh, uau, ser brasileiro é bom, né? Até aqui, o que que vocês já acharam, né? Tipo, deixem aí nos comentários qual é a melhor vantagem para vocês. Para mim, a melhor vantagem foi aquela que ela disse acerca do visto, ou seja, do passaporte brasileiro, né? O passaporte brasileiro tem muita vantagem. Ter que viajar sem visto para alguns países importantes, isso é muito bom. A comida brasileira, será que é boa? A outra questão, né, que eu devia ter falado essa questão em primeiro lugar, porque é a mais importante, A comida é a comida, gente. A nossa comida, além de deliciosa, não é uma é. comida tão elaborada, né, com muito molho, muito não sei o que, muito não sei o que, mas é uma comida deliciosa e, além disso, é saudável, né? Eu Outro só vou dia eu poder comentar depois de provar, né? Mas as pessoas dizem que é bem gostoso. outro dia não, faz muito tempo eu li um artigo falando como que a dieta dos brasileiros é saudável, né? Eu vou até tentar encontrar esse artigo e colocar o link aqui embaixo para vocês conferirem. É um artigo em inglês falando como que a dieta brasileira é saudável. Eu concordo totalmente, sabe? Porque a composição, né, da dieta brasileira, arroz, feijão, carne, uma salada, é muito saudável, tem os componentes básicos que a gente precisa, né? E a questão de ter salada, sabe? E muitos pratos, principalmente prato feito, essas coisas, sempre tem uma saladinha, é muito importante, não é em Sim, todos os é bem países que tem isso, saudável. gente. Tem países, a Argentina, que não colocam E se o teu salada em marido ouvir? nada, sabe? Não tem. Os Salada, eu pratos gosto nunca tem muito. salada, não tem salada. Se Eu você gosto quiser uma muito de salada, comer você tem que pedir pratos uma com salada salada. separada, e é um prato como se fosse um prato principal, né? Uma saladona. Então não tem aquela coisa de ter a saladinha em todos os pratos, o que eu acho que é uma grande vantagem. É, realmente. Felicidade, apesar das A última adversidades. questão é a questão da felicidade, apesar das adversidades. Quase rimou. Mas eu acho que o povo brasileiro tem essa capacidade, né, de manter-se feliz, apesar das coisas ruins, né, das coisas péssimas que acontecem ao redor nosso, né? Sim, o povo brasileiro realmente é um povo muito alegre. Eu tive há tempos a assistir um vídeo, até reagir a este vídeo do Carnaval no Brasil,
E as pessoas são muito alegres, né? A moça que teve a filmar foi se encontrando com muita gente, as pessoas nem sequer conheciam ela, mas pegavam o telefone, apareciam no vídeo e tal. Então, o povo brasileiro é bem alegre, né? E uma coisa é que um professor meu de inglês aqui dos Estados Unidos, ele foi pro Brasil e ele me contou que uma das coisas que ele mais surpreendeu no Brasil foi isso, dele ver pessoas muito simples, pessoas que talvez não tenham uma condição financeira ou que tenham, né, não, que aparentemente não pudessem ser felizes, mas que essas pessoas sempre sorrindo, que ele caminhando pela rua, ele sempre via as pessoas sorrindo, parecendo que estavam muito alegres e felizes. E eu também acho que essa é uma capacidade do brasileiro que é muito vantajosa, Sim, é de manter um pouco de felicidade e alegria apesar dos problemas, né? Não serem tão pessimistas, certo? apesar de que eu acho que hoje tem um pouco mais de pessimismo no Brasil nesse momento, mas eu acho que a gente tem essa capacidade de estar sempre um pouco, pelo menos um pouquinho alegre, mesmo com tantos problemas. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de vantagens de ser brasileiros, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler outros comentários de brasileiros falando quais são as... Então, pessoal, o link do vídeo original estará ali na descrição, né? Então, quando vocês quiserem, podem dar aí uma olhada que vão assistir o vídeo completo. Será que essas vantagens de ser brasileiro foram justas? Será que é bom mesmo ser brasileiro ou não? Eu não sei, né? Deixa ali nos comentários, mas pelo que ela disse, tem muita coisa aí boa, né? Tem muita vantagem boa de ser brasileiro, né? Assim como tem vantagem em nascer em qualquer país, mas sei lá, acho que deve se revisar bem isso que acabei de falar, né? Porque tem muitas pessoas que preferem emigrar porque o seu país não está tão bom, né? E daí que vem a vantagem em outros países, né? Deixa ali nos comentários a sua opinião, o que é que você acha dessas vantagens de ser brasileiro? Será que é mesmo bom ser brasileiro? Será que não? Deixa ali nos comentários a sua opinião. E pessoal, se você não curtiu ainda este vídeo, deixa aí o seu like, subscreva-se no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa ali nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui, que eu reaja, que eu vou fazer isso para vocês, ok? Eu sou Simão da Graça, todos vocês são bem-vindos aqui no meu canal. Eu show! Fiquem com Deus.